Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, 12 de novembro de 2025, uma quarta-feira com 29 graus. E não se engane, a temperatura vai subir ainda até os 34, vai ser uma manhã ensolarada, tá? E à tarde, calorão também, 34 graus de termômetro, sensação térmica quase 40 graus, 39, 38,5. E hoje pela manhã nós tivemos 22 graus de temperatura. A amplitude térmica de 12 graus, mesmo assim causando muitos problemas para aquele pessoal que tem problema respiratório, aqueles que têm problemas cardíacos, o pessoal que tem rinite, sinusite e bronquite, estão passando grandes dificuldades nesse tempo de muita seca, né? Apesar de ter chovido outro dia, a seca que assola a região sudeste do Brasil, onde nós estamos aqui, em Ribeirão Preto, no norte do estado de São Paulo. Então essa seca tem causado grandes problemas para a população que tem essas comorbidades, né? Passando daqui para poder falar então alguns alertas para você. Olha, presta atenção, você não deve colocar fogo de maneira nenhuma, não coloque fogo. Sabe por quê? Quando você coloca fogo, o ar fica irrespirável. Para quem tem problema, para quem não tem problema, né? Fica ruim o ar e aí acaba sobrecarregando o sistema de saúde, acaba dando problemas para aqueles que estão cuidando dessas pessoas e muitas crianças também. Então, por favor, não coloque fogo. Além de ser crime, é antissocial, não tem um patriotismo nisso não, tá? Às vezes a pessoa fala, mas tem que fazer a limpeza. A limpeza é por conta da prefeitura. Liga no 156, deixa eles fazerem a limpeza disso daí. E você que anda descartando material aí que pode ser colocado fogo em terrenos baldios, existe um lugar para se descartar e fazer o descarte correto. Se você for pego descartando em lugar errado e você já sabendo, além de tudo, você vai tomar uma multa, tá? Então, fica aí o alerta para você e para aqueles que põem fogo, tá? Não descarte em lugar que é indevido e não coloque fogo. Mesmo que alguém descartou, não é para colocar fogo. Outra coisa, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é sábia essa decisão, não é. Os especialistas alertam que quem faz exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas com esse calor, com a umidade muito baixa, o que acontece? Pode pegar uma desidratação ou uma insolação, tá? A insolação vai queimar aí a sua pele de tal forma que você vai ter que procurar o posto de saúde. E a desidratação, consequentemente, você vai ter que ir para o posto para poder fazer a reidratação. Aí acaba complicando, sobrecarregando de novo o sistema de saúde. Vocês percebem que quase tudo da nossa vida deságua no sistema de saúde? A rua ruim deságua no sistema de saúde. Quando tem muito buraco, tem problema, tem trombada, tem batida, tem queda, saúde, não é? Aí acaba dando muito problema. Então, o que nós estamos pedindo é para que você tome algumas precauções para que você não pare, não vá frequentar uma UPA, tá? Então, fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 não é favorável. Não é favorável também deixar a sujeira dentro da sua casa, tá? E que você vai ter aí um criador do mosquito Aedes aegypti ou de escorpiões. A picada do escorpião é doída. E o mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya e ele pode te matar. A dengue, quando hemorrágica, que é a sua pior forma, ela pode te levar a óbito. Presta atenção nisso. Ela pode te levar a óbito se você for infectado e esse mosquito estiver com a dengue hemorrágica. Tá bom? Então, dados esses recados, e se você tem um pouquinho de juízo, a Bíblia diz que o alerta é dado e aqueles que têm juízo aceitam. Então, se você tem um pouquinho de juízo, um pouquinho de sabedoria, aceite o conselho. Não faça nenhuma dessas coisas que nós falamos aí, beleza? Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito
de uma situação que aconteceu comigo ontem. Infelizmente. Fica aqui a atenção para você. Aconteceu uma situação muito parecida com a de um homem que falou há um tempo atrás, contando já na sua idade. Eu normalmente, quando a pessoa já está de idade, gosta de falar e quer contar histórias, e algumas perguntas são inevitáveis. E eu perguntei para aquele senhor de idade, muita idade, alguma coisa que o senhor se arrepende? Eu me arrependo do dia em que um amigo meu derrubou o meu rádio que era transistorizado, um rádio muito pesado, um rádio muito raro, e o rapaz foi mexer no rádio e derrubou o rádio. É claro que o rapaz não queria derrubar o rádio. Ele estava triste, angustiado com essa situação e falou: eu vou procurar um rádio parecido. Mas o dono do rádio, que era esse senhor, já sabia, não vai encontrar. Não vai ter um rádio parecido com esse em lugar nenhum no mundo, porque esse rádio é raro. Além de ser de estimação, ele tem aí um valor emocional em cima dele. E agindo dessa forma, o rapaz levantou, muito triste, levou o rádio em vários lugares, tentou arrumar e não conseguiu. Não conseguiu reparar o rádio do amigo e voltou para poder entregar e se desculpar e dizer: não sei o que eu posso fazer, se puder comprar um outro eu compro, mas eu fui intransigente, pastor, e acabei não querendo. Perdi uma amizade, perdi o rádio e hoje eu sofro com essa situação, porque ele já partiu para a eternidade e eu fui intransigente, o rádio não me fez falta. Anos mais tarde eu ganhei um outro que era eletrônico muito melhor e acabou ficando aquela sequela, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia de ter perdido um grande amigo por causa de um rádio. É fato que o rádio tinha um valor estimativo para ele, de estima, né? Um valor emocional, um amor que ele tinha por aquele bem, por aquele rádio. Mas ele perdeu a oportunidade de manter uma amizade por causa de um rádio. Ontem eu vi uma situação parecida acontecer. Uma pessoa havia colocado um capacete em cima de uma moto e uma outra pessoa derrubou esse capacete. O capacete é caro, não é o mais caro, mas é caro, e aquele motociclista tinha um amor muito grande por aquele capacete. No caso do rádio, não havia um alerta de alguma coisa que poderia acontecer. E poderia. O rádio ficava muito próximo do rapaz e aquele rádio podia explodir, e quem sabe até foi isso que aconteceu. Deus livrou, nós não sabemos. Deus livrou ele daquele rádio explodir, e eu coloquei isso para aquele senhor e ele falou: eu nunca pensei nisso. Falei: quem sabe um transistor daquele, um capacitor daquele poderia explodir e machucar o senhor, porque o senhor ficava com aquele rádio no colo o tempo todo, segundo o senhor está contando. O de ontem não. O de ontem o capacete estava realmente em cima de uma moto e o rapaz chegou para poder conversar com o outro rapaz. E do nada, infelizmente, o capacete veio ao chão e quebrou uma peça. É claro que aquele dono do capacete não ficou feliz, o capacete é caro, mas era alguma coisa que pode se reparar. Alguma coisa que não precisava ser tão forte como foi. Mas ao final, depois de tudo o que aconteceu, eu vi que o dono do capacete não havia ficado muito feliz com aquela situação. E o homem que havia derrubado aquele capacete até se propôs a pagar conserto, a levar em algum lugar, emprestar um outro que ele tinha, que também poderia servir por um tempo,
enquanto o dele ia ser consertado, porque tem conserto e tem empresas que fazem isso e fazem muito bem. Mas levando para o lado de que pode ter um livramento de Deus nesta situação, eu comecei a analisar e aí pude entender. Quem sabe? Foi um alerta para aquele rapaz que aquele capacete, por mais caro que seja, uma queda pequena de cima de uma moto, menos de 1 metro, caiu e quebrou daquele jeito. E se ele estivesse dentro do capacete, numa velocidade que às vezes até pode ser permitida pela via, mas se chocasse com alguma outra coisa? Ele dentro do capacete, a sua cabeça dentro do capacete. Quem sabe é um alerta para esse motociclista que confia tanto nesse capacete, que gosta tanto desse capacete, que esse capacete passa tanta segurança para ele de tal forma que ele possa se sentir um pouquinho mais satisfeito e amparado e enrolar um pouquinho o cabo a mais do que aquilo que é necessário. Quem sabe? Não sabemos. Mas existe alguns sussurros de Deus na vida de cada um de nós e muitas vezes nós deixamos de lado esses sussurros que não são gritos. O mundo grita querendo tirar a nossa atenção, o barulho é muito grande, mas Deus não grita, Ele só sussurra. Veja esse versículo que está no livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Este é o caminho certo, andem por ele. Olha que situação, este é o caminho certo, andem por ele. Não tem grito, não tem nada, só está avisando. Isaías no capítulo 30, versículo 21, é Deus falando na boca do profeta, dizendo, olha, este é o caminho certo, andem por ele. Para nós, nesse tempo de dificuldade, de problemas, de necessidades, vale esse sussurro. Esse é o caminho certo, andem por ele. Qual é o caminho certo em todas essas situações que eu comentei com vocês? No caso daquele senhor que perdeu o rádio, o caminho certo era ter aceito as desculpas do seu amigo e dito para ele, deixa isso para lá, o rádio vai me fazer uma falta momentânea, mas a sua amizade é muito melhor. É muito melhor ter você por perto do que você longe, por causa de um rádio. De uma hora para outra, se eu precisar de um amigo, o rádio não vai me suprir. E esse senhor que estava me confidenciando isso, ele me disse que várias vezes teve vontade de ir até a casa do amigo, ainda quando estava vivo, de falar com ele, de conversar com ele, e outras vezes o carro até tinha dado problema, ele tinha uma dificuldade que um amigo poderia ajudá-lo a resolver, e ele não foi por causa de um rádio. No caso do rapaz do capacete, ainda está em tempo de corrigir, e pode ser que ele vai aceitar essa correção. E eu creio que a pessoa que fez isso, ou que proporcionou, que causou esse problema desse capacete, que deixou ele tão angustiado, tão triste, até tem condições de comprar um capacete igual, idêntico ou até melhor, para poder curar esse coração. Mas existe aquela outra possibilidade. Será que esta pessoa quer ouvir essa verdade? Quando Deus está falando com o povo de Israel, através do profeta Isaías, dizendo, este é o caminho, andem por ele, mas é porque ele estava dizendo que o caminho era o caminho certo. Existem outros caminhos, mas não podem ser certos. Existem livramentos que vêm só de uma situação pequena, de um rádio quebrado, de um capacete quebrado, de uma situação de que alguém chegou e falou, olha, esse pneu do seu carro não está muito bacana, e a pessoa ficou estressada.
Mas no outro dia, ignorando aquele alerta que o amigo havia lhe dado, sai para viajar com o carro e o carro estoura o pneu e ele capota o carro e vem a óbito. E depois a pessoa vem a dizer: eu avisei ele ontem, eu falei com ele ontem, o pneu não está bacana, conserta esse pneu, arruma essa situação antes que fique tarde demais. Existem alertas para o ser humano, para cada um de nós, que muitas vezes a gente ignora. O barulho do mundo, ele faz com que a gente ignore alguns alertas. E por mais que o nosso ego, não queira, nós precisamos dobrá-lo de tal forma que ele precisa estar debaixo da nossa vontade. As nossas decisões podem afetar no futuro algo muito complicado. Pode acontecer e a gente não ter a quem recorrer. O meu coração tá bacana. Se houver a necessidade, vamos junto, vamos arrumar, vamos consertar, vamos fazer. Mas na maioria das vezes, o coração de outros também não está bem assim. Então fica aqui o alerta para você que às vezes aconteceu alguma coisa que você está aí guardando um rancor, uma tristeza muito grande, porque alguém quebrou o seu rádio, alguém quebrou o seu capacete. Acredite, ninguém em sã consciência gostaria de arrumar uma inimizade porque alertou de um pneu que estava para estourar. Quebrar um capacete voluntariamente. Não existe esta situação. Quebrar um rádio. Não existe isso. Mas existe um Deus que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. E de lá, do alto céu, ele contempla todas as coisas. Ainda que câmeras não filmem ou que não tenha a imagem correta do que se foi voluntário ou involuntário, ou se realmente caiu sozinho, ou que o rádio estourou sozinho, escorregou sozinho. Ainda que o pneu esteja parecendo estar bom, é melhor ter um amigo do que ter uma coisa, um objeto. Fica o alerta, fica a dica. Conserte o quanto antes possível e viva nesta vida, nesta terra, aquilo que Deus está planejando para você, sem passar por maiores dificuldades. Um grande abraço a todos vocês e eu quero fazer uma oração. Hoje a oração vai ser bem genérica, rápida, para que nós fechemos com 20 minutos, 22 minutos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero orar por todos aqueles que tiveram alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade, aqueles que ficaram no prejuízo porque resolveram perdoar, aqueles que ficaram no prejuízo porque também não resolveram perdoar, mas mesmo assim não quiseram resolver a situação. Eu oro para que todos esses corações tenham uma oportunidade para mudar a história, para fazer o melhor, para dizer que aquilo que foi e que aconteceu não era a vontade dessas pessoas. Eu quero que o Senhor cure o coração, tanto daqueles que estão nesse momento em dificuldades porque machucou alguma coisa, um objeto, um aparelho que era dele ou dela, por estimação, por amor. Mas o Senhor conhece todas as situações. Então o Senhor pode acalentar o coração, o Senhor pode consolar o coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro por todos aqueles que estão em dificuldades nesse momento no mundo, aqueles que estão no Brasil em dificuldades, no estado de São Paulo e em Ribeirão Preto também. Eu oro para que o Senhor
faça o melhor na vida de cada um de nós e nos ensine a cada dia qual é o caminho certo, para que nós possamos andar nele e nos encontrarmos com o Senhor quando assim o Senhor nos decidir. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.